Você já se perguntou como está a infecção por HIV e casos de AIDS no Brasil atualmente? Mas o que é HIV? O que ele causa? Como posso ser infectado? Passa pelo beijo? Por que a prevenção é tão importante? Como eu posso me prevenir? Como sei se estou infectado? Existe tratamento? Como ele é? Será que é caro? Você sabia que existe a PrEP sexual? E por que não existe cura? Para ter essas e outras dúvidas respondidas, assista ao nosso vídeo. A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV, sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus afeta as células do nosso sistema imune, que é responsável por combater e defender nosso organismo de doenças. Ele invade células muito importantes nesse processo de defesa, altera o seu funcionamento e pode até destruí-las. Com isso, nosso organismo fica fragilizado e as chances de adquirir diversas doenças aumentam. É importante esclarecer que nem todo indivíduo infectado com o vírus tem AIDS. Ela se refere a um estágio mais avançado da infecção. Os primeiros sintomas caracterizam a fase aguda e são parecidos com os de uma gripe, como febre, mal-estar e náuseas, o que faz com que a doença passe despercebida. A próxima fase é assintomática, ou seja, não apresenta sintomas aparentes e pode durar anos. Após essa fase, o organismo do indivíduo HIV positivo fica cada vez mais fraco e vulnerável a muitas infecções comuns, podendo apresentar sintomas como vômitos e diarreia, até chegar ao estágio de AIDS, em que a capacidade do organismo de se defender está muito baixa, e por isso a pessoa se torna ainda mais sensível a várias infecções. Sem o tratamento adequado, o indivíduo pode sofrer de hepatites virais, tuberculose, pneumonia e alguns tipos de câncer. Essas doenças adquiridas na fase de AIDS se tornam perigosas ao paciente, e são elas que podem levá-lo à morte, e não a presença do vírus HIV em si. É a quantidade de vírus presente em certa quantidade de sangue. A carga inicial do HIV pode chegar a 1 milhão de cópias do vírus por ml de sangue, mas logo se reduz. Com o passar do tempo, a quantidade volta a aumentar e normalmente os sintomas começam a aparecer quando a carga viral é maior que 100 mil por ml. Após a infecção pelo vírus HIV, é necessário esperar no mínimo 30 dias para fazer o teste e o seu resultado ser confiável, pois ele detecta a presença de anticorpos contra o vírus e eles só são produzidos depois desse período. Os anticorpos são gerados pelas células do sistema imune, na tentativa de eliminar o vírus. O indivíduo se torna soropositivo quando apresenta anticorpos suficientes e específicos para o vírus, permitindo sua detecção no teste. Antes desse período de 30 dias, o indivíduo é soronegativo, mas as chances de passar o vírus são grandes. A cada hora, 4 pessoas descobrem estar infectadas pelo vírus HIV. Para cada 2 homens infectados, observa-se um caso em mulheres. A contaminação com o vírus HIV acontece principalmente com o contato direto do seu sangue com o sangue do indivíduo infectado. E isso é possível com os seguintes comportamentos de risco: ter relação sexual vaginal, anal ou oral sem uso de preservativos com o indivíduo do mesmo ou de outro sexo, compartilhamento de agulhas no uso de drogas ou produtos injetáveis, isso porque o sangue com vírus fica na agulha e pode ser passado para o próximo que for usá-la. O vírus também passa de mãe para filho através da placenta e amamentação, quando a mãe está infectada, mas não está em tratamento. Pode ser passado também pelo sêmen, mas não há risco de se contaminar com o vírus pela saliva e contato apenas com a pele. Ou seja, não é preciso se preocupar em ser contaminado pelo beijo, abraço ou uso incomum de utensílios domésticos como copos, pratos ou talheres. 70% das pessoas já fizeram sexo vaginal sem preservativo e 35% já fizeram anal sem o preservativo. O uso de preservativo é um dos jeitos mais importantes de prevenir a infecção pelo vírus, lembrando que ele não é só importante para evitar uma gravidez indesejada, como também deve ser usado tanto durante a relação entre casais hétero como homossexuais. Nos postos de saúde, sua distribuição é gratuita.
O uso de camisinha durante o sexo anal também é muito importante, seja ele praticado por homens ou mulheres, porque a chance de haver feridas é bem maior, fazendo com que haja contato entre o sangue dos dois e transmissão mais fácil, não só do HIV, como de outras doenças sexualmente transmissíveis. Outra prevenção é evitar o uso de agulhas ou objetos cortantes que já foram utilizados por outras pessoas. O paciente que é HIV positivo, ele está tendo relação com alguém que não é, se ocorre a ruptura do preservativo, ou se por acaso ele tem uma relação sem o preservativo, ou seja, a outra pessoa teve uma exposição ao vírus do HIV, sabidamente, a orientação é que essa pessoa que é negativa compareça a um centro de referência o mais rapidamente possível, no máximo em 72 horas. Quanto mais rápido, melhor, para que a gente possa iniciar a ela o antirretroviral. A gente chama isso de profilaxia pós-exposição, PEP. E isso é muito importante. Ela vai tomar o antirretroviral, o coquetel, durante 28 dias, na tentativa de evitar a contaminação pelo vírus do HIV. Calcula-se que aproximadamente 734 mil pessoas vivem com AIDS ou HIV no Brasil atualmente. Destes, 1 a cada 4 não sabe estar infectado. Para o diagnóstico, é feito um exame de sangue aproximadamente 30 dias após a exposição ao vírus. O exame é grátis e pode ser realizado em postos de saúde ou centros de testagem. Alguns endereços estão disponíveis na descrição do vídeo aqui embaixo. Ele pode ser feito de forma anônima e os resultados são confidenciais, então não é necessário se preocupar em ter seu diagnóstico divulgado. Em todos os casos, quanto antes se identificar a presença do vírus, menores são as chances do paciente de desenvolver AIDS. Por isso, o teste é muito importante e deve ser feito sempre que alguém desconfiar que possa ter sido infectado. Não se deve esperar que os sintomas apareçam, principalmente se a pessoa se expôs ao realizar alguns dos comportamentos de risco. Existem ainda kits oferecidos pelo Ministério da Saúde que dão um resultado em aproximadamente 25 minutos. Este teste detecta anticorpos contra o vírus na saliva da pessoa. Basta ela passar uma espécie de cotonete na região interna dos lábios próxima à gengiva, aplicar na placa recebida e adicionar alguns produtos. A leitura do resultado é simples. O aparecimento de uma marca indica que o teste está funcionando e o indivíduo é soronegativo, enquanto que o aparecimento de 2 marcas indica que o indivíduo é soropositivo. Na descrição está o link para o vídeo que mostra como esse teste é feito com maiores detalhes. Quando a pessoa vai fazer o teste no centro de referência, a gente faz um aconselhamento pré-teste e um aconselhamento pós-teste. Se for positivo, como é que vai ser a sua reação? Se for negativo, como é que não vai ser a sua reação? Na hora que a pessoa descobre que ela é portadora do vírus HIV, fez o teste, deu positivo, a grande questão é, e agora? É um trauma, é um momento de choque, é natural que se passe por um processo de negação, mas é fundamental que uma pessoa que fez o teste e deu positivo não tenha medo de procurar um centro de referência. É muito importante iniciar o acompanhamento clínico e lá vai ser melhor orientado para o início rápido desse acompanhamento. São utilizados coquetéis de medicamentos gratuitos conhecidos como TARV, terapia antirretroviral, fornecidos pelo governo, que é capaz de diminuir a quantidade de vírus HIV no sangue de pessoas soropositivas, pois impedem a formação de mais vírus a partir das células já invadidas, atuando em várias fases do seu ciclo de multiplicação. A carga viral pode diminuir tanto ao ponto de ser praticamente indetectável. Com isso, as células do sistema imune ficam mais protegidas de serem infectadas. Em 2013, mais de 350 mil pessoas estavam em tratamento, tomando coquetel de remédios da terapia antirretroviral. Quem pega o HIV, se não for tratado, normalmente vai desenvolver os sintomas de AIDS entre 1 e 5 anos, mais ou menos, depois que a pessoa foi infectada. Isso pode demorar mais, tem o caso dos progressores lentos que levam até 20 anos para manifestar sintomas. Com o tratamento, as pessoas conseguem viver pelo menos mais 15 ou 20 anos. E, na verdade, a gente nem tem ideia ainda do quanto mais a vida da pessoa é prolongada, porque faz pouco tempo que os medicamentos estão disponíveis. Então, a gente só tem como acompanhar, no máximo, desde 96, a terapia completa do HIV.
Apesar da terapia gratuita, segundo dados de 2013, calcula-se que a cada 1 hora, uma pessoa morre por causa da AIDS. Sendo que, para cada 2 casos de morte em homens, observa-se 1 caso em mulheres. Entre os grupos com maior risco de contaminação pelo vírus estão tatuadores e profissionais da saúde, pois podem facilmente entrar em contato com sangue infectado, pessoas com muitos parceiros sexuais e profissionais do sexo por se exporem mais ao risco, e, em geral, pessoas que realizam algum dos comportamentos de risco. No Brasil, está havendo um aumento no número de casos entre jovens de 15 a 24 anos. De 2004 a 2013, o número de homens contaminados de 15 a 19 anos mais do que dobrou. Uma questão muito frequente para casais discordantes, quando um é HIV positivo e outro é negativo, é se é possível ter filhos. A resposta é sim. Hoje em dia, para cada 100 mulheres portadoras do vírus do HIV, 99 crianças nascem sem o vírus. Se o homem é portador do vírus do HIV e a mulher não é, a orientação seria a lavagem do esperma, retirada do espermatozoide e colocar dentro do útero dessa mulher para que a fecundação seja feita. Quando a mulher é portadora do vírus do HIV, a gente tem usado muito a técnica da própria mulher, ela pegar o esperma dentro do preservativo e inocular dentro do próprio corpo com uma seringa sem agulha, com aquela mesma impulsão que seria o jato. Ainda não há vacina para a AIDS por característica dos vírus, que conseguem escapar do nosso sistema imune de muitos jeitos eficientes, mas há muitas pesquisas voltadas para isso atualmente. O maior problema para a cura do HIV é porque o HIV ele não é um vírus que responde como os vírus tradicionais. Assim, a gente normalmente tenta combater um vírus fazendo vacina e esperando que a imunidade das pessoas seja suficiente para impedir que o vírus circule, porque antibióticos, que são os melhores remédios de escolha para infecções bacterianas, não funcionam em vírus. No caso do HIV, como ele infecta as células do sistema imune, ele já está atacando as próprias células que deviam defender o corpo contra ele. Então toda a estratégia de vacina tradicional que a gente tentou pelos últimos 30 anos não tem funcionado. A mesma coisa com os medicamentos. Como ele é um vírus que ele muda muito, é muito rápido para o vírus HIV conseguir escapar de um medicamento novo que a gente introduz para tentar combater ele. O preconceito, que envolve o diagnóstico positivo do vírus HIV, afeta não só os indivíduos que estão em tratamento. Muitas pessoas ficam com medo de fazer o teste e se descobrirem soropositivas, pois acreditam que poderão sofrer rejeição por parte de amigos e familiares. Porém, isso impede que o indivíduo inicie o tratamento e reduza sua carga viral, aumentando assim a chance de transmitir o vírus para outras pessoas e chegar ao quadro de AIDS. A Casa da AIDS é vinculada à Faculdade de Medicina da USP e tem como objetivo atender pacientes com infecção por HIV e AIDS e oferecer serviços em muitas áreas, como ginecologia, psiquiatria, nutrição e outras, ajudando os pacientes com problemas físicos, psicológicos e sociais que podem surgir por conta da infecção. Atualmente, acompanham 4.000 pacientes e, apenas em 2013, foram realizadas 185.000 exames laboratoriais e 24.000 consultas médicas. Trabalho atualmente no Centro de Referência da AIDS em Diadema, atendendo adolescentes e jovens portadores do vírus do HIV. Na verdade, a ideia é colocá-los juntos, para que eles conheçam outros também portadores do vírus do HIV, para que possam trocar experiência, trocar dúvidas, saber que não estão sozinhos. O grupo ele é constituído por adolescentes e jovens, normalmente de 12 a 24 anos. Muitos deles transmissão vertical, que nasceram com o vírus do HIV e chegaram agora à idade da adolescência, de iniciar a vida sexual, então tem muitas dúvidas de como fazer isso. E também tem um grupo de jovens um pouco mais velhos, aí na grande parte de contaminação sexual, a grande parte é homossexual nesse momento. A gente está vendo assim um aumento enorme na contaminação entre jovens homossexuais. Percebe-se hoje que o jovem
está descuidando, está iniciando sua vida sexual sem preservativo. É verdade que hoje em dia as pessoas vivem com HIV e nós temos medicamentos e tal, mas sem dúvida é sempre muito melhor não tê-lo. Eu uso. Você também.